uma manhã especial que o Senhor nos concede para juntos estarmos assentados a esta mesa para trazermos à nossa memória o nosso Cristo ressurreto, Jesus. Glória a Deus por isso. Eu estava meditando em um texto durante esta semana e ontem ficou um pouco mais forte ao meu coração, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Semana passada, o apóstolo Rui iniciou o período da manhã no capítulo 7 de 2 Crônicas. E no domingo à noite, pela misericórdia do Senhor, eu estava aqui e ele não pôde estar no domingo à noite, eu ministrei à noite o mesmo texto, capítulo 7 de 2 Crônicas. Foi algo maravilhoso, foi uma revelação dos céus para os nossos corações. E quando eu estava observando Salomão na sua oração, Salomão falando com Deus, e logo após o Senhor falar com ele, se revelar a ele, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu de uma forma tão tamanha, tão grande no templo, que quando os sacerdotes entraram para começar o culto, eles não suportaram a presença e caíram. Eu fico imaginando que tamanha glória é essa. E ficou latente no meu coração durante toda essa semana. Eu perguntava ao Senhor: Senhor, será que ainda neste tempo a sua igreja, nós, deste século, vamos ver uma glória tão tremenda, tão grande como essa a que Salomão viu? E meditando nisso, me veio o capítulo 3 de Neemias, e é esse que eu quero tomar como base nesta manhã, para ministrar ao nosso coração uma palavra. E quero dizer para você que primeiro eu vou pregar para mim. Certamente esta palavra é para o meu coração, porque eu preciso, e como eu preciso. Só o Senhor sabe como eu sou dependente da graça e a misericórdia dEle. Capítulo 3 de Neemias, verso de número 1. O texto diz assim, o primeiro versículo: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos Cens e a Torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também o seu lado edificou Zacur, filho de Imri. Apenas o verso de número 1. A história de Neemias é muito interessante, porque Neemias estava preso, estava cativo na Babilônia, e quando ele estava preso, ele servia ao rei, era copeiro do rei, ele tinha uma posição elevada no ambiente onde ele estava, porque Deus faz isso com cada um dos teus servos e filhos. Mas certo dia, a Bíblia diz que ele estava no seu ambiente de costume, servindo à mesa, e ele recebe o seu irmão, o Anani, e ele começa a conversar com ele. E quando ele começa a conversar, obrigado, filho. Está ótimo. E quando ele começa a conversar com o seu irmão, ele pede notícia
de Jerusalém. Ele pergunta: como está Jerusalém? Como está o lugar onde os nossos pais estão sepultados? Qual é a maneira que se encontra aquele lugar? E Hanani começa a contar a história dizendo: está um caos. As portas foram quebradas, os portões foram arrancados, parte dos muros foram quebrados. E a Bíblia diz no capítulo 1 que Neemias se assentou e começou a chorar pela notícia que se trouxe a ele, que Hanani, o seu irmão, disse a ele. E ele então começa a falar com Deus, começa a orar. E ele tinha que ir para o seu trabalho, e quando ele vai para o seu trabalho, o rei olha para ele e vê o seu semblante que caiu. Havia uma tristeza no coração de Neemias por ter escutado, ouvido a história de como estava Jerusalém. E isso trouxe uma inquietude no coração de Neemias. Então o rei pergunta para ele: por que você está abatido? Por que você está triste? O que aconteceu? E aí ele conta a história. E logo o rei pergunta, está no capítulo 1, o que você quer? Pode pedir. E aí Neemias disse assim: eu preciso de permissão para ir à terra de meus pais e reconstruir os muros, refazer os muros. Quando eu estava pensando nisso, me veio à mente o tema de 2026, avance, porque tudo se fez novo. E o Espírito Santo ministrando ao meu coração, e hoje pela manhã, quando eu levantei e vim para cá, logo cedo, dobrei meu joelho, estava orando ao Senhor, e o Espírito ministrava ao meu coração, dizendo: para avançar, precisa reconstruir. Para prosseguir, precisa levantar muros que estão quebrados. Para avançar, precisa colocar as portas e os portões nos lugares, e compreender e entender aquilo, ou o seu significado, ou o significado de cada portão que existe nos muros de nossa casa. Só que interessante que Neemias recebe a autorização, sobe para Jerusalém para reedificar, para reconstruir, para colocar nos seus devidos lugares aquilo que estava fora. Aí eu vou abrir um parênteses para dizer nesta manhã: se queremos, e nós queremos isso, participar de um avivamento, se queremos, e nós queremos isso, sermos curados, se queremos de participar da manifestação da glória de Deus, e nós queremos, nós precisamos reconstruir os muros que estão quebrados, precisamos colocar as portas nos seus devidos lugares e consagrar ao Senhor a nossa vida, para que a glória de Deus seja derramada sobre a igreja, para que o louvor desta igreja suba ao coração de Deus, e Ele se levante e se compadeça para que a sua glória seja derramada sobre nós. Aleluia! Porque muros destruídos não tem como manifestação de glória. Nós passamos a semana inteira no TikTok, nós passamos a semana inteira na prostituição, passamos a semana inteira fazendo tudo que o mundo nos oferece, e chegamos no domingo de manhã, queremos a glória de Deus derramada sobre nós. Isso não vai acontecer. Desculpa. Se você quer manifestação da glória, precisa reconstruir. Só que reconstrução requer trabalho. Dobrar as mangas da camisa, pegar na ferramenta e caminhar em direção à reforma. Não há condição, não tem condição de você reformar ou de refazer algumas coisas se não houver confessar, se não houver liberação de perdão,
se não sentar com o pastor da igreja e falar para ele: olha, a minha história de pecado é essa, e eu preciso zerar isso para que a manifestação da glória de Deus esteja na minha vida. Quando eu estou olhando para o texto de 2 Crônicas, aonde Salomão está acabando de colocar os utensílios que Davi deixou para ele para o templo, sabe o que acontece? Salomão estava dizendo: olha, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua glória, mas só que tudo estava no seu devido lugar, não tinha nada fora. Então quando o sacerdote entra para fazer o culto, a presença de Deus já estava. Sabe o que muitas vezes nós pensamos, meus queridos irmãos? É que o nosso culto começa quando chegamos pela manhã no domingo. Não, o nosso culto começa quando acordamos pela manhã, quando nós levantamos as nossas mãos aos céus e dizemos ao Senhor: Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós rendemos graças ao teu nome. Obrigado pela vida, obrigado pela mesa, obrigado pela família. Que bom é estarmos na tua presença, que bom é acordarmos contigo, Jesus. É exatamente aí que nós entendemos que a presença de Deus está conosco. Mas aí nós fazemos uma porção de coisa, e quando chegamos no culto queremos que a manifestação de Deus ela seja poderosa. Não. Ainda bem que a misericórdia e a graça dele é derramada, e que talvez por conta de a glória é derramada aqui. Talvez por conta de uma oração que é feita em casa, a glória é derramada aqui. Talvez porque alguém se colocou na brecha como Neemias, a glória derramada. Mas não por mim, porque eu me deixo envolver com os negócios do mundo, eu me deixo envolver com os negócios da terra. Só que interessante, o capítulo 3 está nos mostrando que Eliasibe, o sumo sacerdote, preste bem atenção, diga comigo: sumo sacerdote. Eliasibe, o sumo sacerdote, ele, com os sacerdotes, seus irmãos, eles reedificaram a porta das ovelhas. Presta bem atenção. A reconstrução começou com o sumo sacerdote, depois para os sacerdotes. E depois, quando a gente vai fazendo a leitura do texto do capítulo 3, nós vamos percebendo que o povo foi se achegando, e eles foram reconstruindo cada um o seu pedaço, cada um aquilo que lhe cabia. Eu preciso tomar posição como homem e sacerdote da minha casa e reconstruir altares. Nós que estamos aqui, que somos chefes de família, precisamos tomar posicionamento e começarmos a reconstruir aquilo que foi quebrado, aquilo que foi roubado. Sabe por que eu estou dizendo isso? E eu estou pregando essa palavra nesta manhã com muito temor e com muito tremor. O meu pastor não está aqui, ele está em viagem. E eu tenho um respeito muito grande por esse altar, sabe por quê? Porque enquanto ele estiver em vida, ele é o sumo sacerdote desta casa. Eu tenho que respeitá-lo, mas a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração é esta: eu preciso reconstruir alguns muros que estão quebrados dentro da minha casa. Eu preciso refazer alguns altares que estão quebrados dentro do meu lar, para que a glória de Deus possa ser vista dentro do meu lar. Mas quando eu sair pela rua, alguém possa olhar para mim e ver e enxergar que a glória de Deus também foi derramada sobre a minha vida, e que há uma luz do céu brilhando em mim. Mas quando eu chegar aqui, o culto tem que ser leve, o culto tem que ser gostoso, a ministração do louvor tem que atingir o meu coração. Meu irmão, a glória de Deus tem que ser vista, como nós estamos enxergando nessa manhã, o poder de Deus sendo manifesto em nós. Marido, qual é o posicionamento nosso nesta manhã, dentro do nosso lar?
Nós queremos que os nossos filhos sejam vitoriosos e queremos muito isso. Nós queremos que a nossa esposa seja uma mulher feliz, uma mulher alegre, uma mulher virtuosa, mas nós não cumprimos com o nosso papel, sacerdote da sua casa, sacerdote do lar. É tempo de tomarmos posicionamento, porque a palavra do Senhor está dizendo que foi o sacerdote que tomou as rédeas. Aí eu digo assim: minha esposa ora por mim, só que eu não oro. Minha esposa dobra o joelho e intercede por mim, só que eu não tenho coragem de vir para o culto orar. É feito apelos todos os domingos. Nós precisamos de homens e mulheres dispostos para trabalhar na casa do Senhor. Não se manifesta um, mas queremos a manifestação do Espírito Santo em nossa casa, em nossa vida. Interessante que a porta que eles começaram a reconstruir, refazer, foi a porta das ovelhas. A única porta das 12 que não tinha chave, mas era considerado a porta do sacrifício. Eu preciso me sacrificar pela minha casa, me sacrificar pelos meus filhos, me sacrificar pela minha igreja, me sacrificar pelo ministério que eu tenho, para que a glória de Deus seja derramada em minha vida. Mas queremos a glória de Deus sendo derramada. O Neemias chora, vai falar com Deus. Você sabe o que muitas vezes nós estamos fazendo nesse tempo, como igreja? Permita-me dizer isso para você nessa manhã. Sabe o que nós estamos fazendo como igreja? Nós estamos entregando os nossos filhos como Eli fez. Deixar à vontade, do jeito que tem que ser feito. Nós estamos vivendo um tempo, e eu não quero que isso aconteça aqui de maneira nenhuma, e graças a Deus que em outros lugares tem, mas aqui não. Mas nós estamos vivendo um tempo como igreja, sabe como? Os nossos cultos são vazios. Eu orava ao Senhor nessa manhã e dizia assim: Senhor, volta a batizar com o Espírito Santo. Volta a derramar dons de línguas sobre o teu povo. Senhor, volta a batizar, Senhor, com fogo os seus filhos. Dá o discernimento de espírito para o teu povo, para a tua igreja. Meu irmão, o diabo está trabalhando 24 horas, destruindo lares, destruindo famílias, destruindo pessoas. A cada momento que eu saio pela rua, que eu converso com alguém, tem alguém precisando ou sendo pedindo uma oração, dizendo assim: ore pela minha casa. Mas aí quando eu vou conversando, vai acontecendo a conversa, aí eu percebo que aquela pessoa está distante de Deus há muito tempo, já não participa mais de uma ceia, já não participa de um culto de oração, já não vai mais à igreja costumeiramente, e achando que apenas uma vez ou 2 vezes ao mês vai resolver o problema. Não, o Senhor nos quer com inteireza de coração, o Senhor nos quer 100% e não 90% e não 80%, Ele quer 100% a sua adoração, Ele quer 100% do teu culto, Ele quer 100% da tua casa, Ele quer 100% do teu ministério, Ele quer 100% do teu trabalho diário. Ele precisa de você, e este é o tempo em que você precisa se posicionar, que eu preciso se posicionar. Aleluia. E conforme vai seguindo a construção, cada muro no seu devido lugar. A porta das ovelhas era a menor entre as 12 portas. E é interessante que a porta das ovelhas não foi feita para passagem de homens, mas sim de ovelhas. Sob a visão, ou sob o ponto espiritual, era a porta mais importante que tinha em Jerusalém. Porque essa porta, ela foi consagrada ao Senhor. Não que as outras não eram. A porta das ovelhas, ou em algumas traduções, porta do gado, ela representava o sacrifício, ou ela representa o sacrifício de Jesus pela humanidade. Cordeiro mudo,
que foi ao matadouro, não abriu a boca, morreu na cruz. Nós acabamos de lembrar da morte de Jesus. Jesus disse que é para nós trazermos à memória todas as vezes que sentarmos à mesa para comermos o pão e bebermos o cálice. O que nós estamos fazendo em memória de Jesus? Qual é o tipo de culto que eu estou oferecendo para trazer à memória Jesus? E o que eu estou falando para anunciar a Jesus a outras pessoas? Meu irmão, quando eu tenho oportunidade, eu coloco Jesus no coração das pessoas. Quando eu tenho oportunidade, eu começo contando uma história, e daqui a pouco eu digo: olha, eu amo a Jesus, o meu Salvador. Numa outra ocasião, eu contei um testemunho que eu estava numa recepção de um consultório odontológico, e duas moças conversando na recepção. Eu cheguei e fiquei escutando, não tinha como não ouvir. Imagina um silêncio da recepção e aquelas duas moças conversando alto. E daqui a pouco eu encostei no balcão e comecei a contar o meu testemunho. Uma das moças começou a chorar, e eu sou desviada da igreja. E aí eu falei: o que você está fazendo com a sua vida? Você precisa voltar para Jesus, é agora, é hoje. Conheço pessoas que estão afastadas, e algumas vezes que eu passo por ela, eu olho para ela e digo assim: olha aqui, Jesus está voltando, e aí, bora voltar? Vamos junto, eu quero chegar no céu. Se tem uma coisa, meu irmão, que nós não podemos fazer, é faltar no céu. Não falte no céu, pelo amor de Deus. Não falte no céu, pelo amor de Deus. Não deixe o céu por qualquer coisa. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, diz assim: o Senhor disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Porta das ovelhas. Ela precisa ser restaurada na nossa vida. A porta do sacrifício precisa ser restaurada na nossa vida. Nós precisamos orar mais, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos consagrar mais a nossa vida. Se queremos ver a glória de Deus e a manifestação de Deus em nosso meio, nós precisamos orar, buscar ao Senhor enquanto nós o podemos achar, porque dias e tempos difíceis estão chegando, e estes tempos está revelando e mostrando que Jesus está voltando para levar a sua igreja. E glória a Deus por isso, porque Ele vem e vem levar o seu povo. A porta do sacrifício apontava para Jesus, o sacrifício perfeito. Esta porta nos faz lembrar de quem somos e a quem servimos. Somos ovelhas e o nosso pastor se chama Jesus. E aí, ovelha? Existem dois animais, difícil e duro de se lidar com eles. O primeiro animal é o burro. Como é difícil domar o burro? Quem foi da roça ou do sítio sabe disso. E algumas vezes o burro empaca. E você pode, eu vou usar uma expressão da roça, você pode bater a espora nele com força ao ponto de sangrar a barriga, mas ele não sai do lugar porque ele é empacado. Segundo animal, difícil de lidar, e eu me incluo nele: ovelha. Ovelha da cabeçada, ovelha empaca igual burro. E aí o pastor, para pegar a ovelha e levar ela para o pasto seguro, ele tem que algumas vezes quebrar a perna. E quando ele quebra a perna, ele logo já faz um gesso, uma atadura, e leva a ovelha nos ombros, até que ela aprenda. Até quando? Aí eu faço uma pergunta para mim: até quando papai vai ter que quebrar minha perna? Posicionamento. Eu preciso me posicionar diante de Deus para que eu possa ver a glória dele sendo derramada. Os sacerdotes falam assim entre eles: escute, nós precisamos começar a reforma pela porta das ovelhas.
Porque é aqui que começa o sacrifício, é aqui que vai começar a mudança, é por aqui que vai acontecer o sobrenatural. E aí eles começam a reconstruir os demais muros da cidade. Aí eu pergunto para nós nesta manhã: será que nós estamos prontos para um manifestar da glória de Deus do jeito que estamos? Será que eu estou pronto para o manifestar da glória de Deus do jeito que vivo? Não oro, não jejum, não consagro, não participo do culto e acho que o culto de Santa Ceia é o suficiente para mim, está bom demais, está não. Mas pastor, você é quadrado demais, pastor, é tempos modernos. Opa, pode ser, mas esta palavra não muda, ela permanece. Ela é o começo, ela é o final, ela é a vida, ela é a morte para quem não quer vida, ela é o pão da manhã, ela é para a minha vida a restauração, ela é o caminho, ela é a luz. Ela tem mudanças para a minha vida, quando eu faço a aplicação dela para mim, sabe o que acontece? Eu sou transformado de glória em glória, de momento em momento, eu começo a ver a presença de Deus, por isso que eu preciso estar pronto em oração, em jejum, em consagração, eu preciso saber o que é oração, o que é jejum, o que é consagrarmos, eu preciso saber disso para que eu possa agradar o coração do meu Pai. Ei, é tempo de orarmos, é tempo de buscarmos, é tempo de nos levantarmos, é tempo de nos posicionarmos, é tempo de nós levantarmos a bandeira de Jesus e anunciarmos ao mundo, ao pecador: olha, Jesus está voltando, Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo, Ele quer nos levar para o céu, aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque o tempo do juízo está chegando, e eu não gostaria de participar disso, mas eu gostaria de estar no arrebatamento. Quando Salomão acabou de construir o templo, aí o Senhor começa a conversar com Salomão. A conversa de Deus com Salomão foi muito interessante, porque Deus olhou para ele e disse assim: olha aqui, se este povo que chama o meu nome se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, aí o Senhor disse assim: então, preste atenção, Salomão, eu ouvirei a oração que é feita aqui. Reconstrução ou reforma exige humilhação da nossa parte. Porque algumas vezes, algumas pessoas passam e zombam do que você está fazendo, não entendendo o propósito de Deus na sua vida. Olha só, a Bíblia está dizendo, aqui no capítulo 3, que surgiu 2 camaradas opositores de Neemias, Sambalate e Tobias, e um árabe chamado Gesem. Esses três homens se posicionaram contra Neemias, dizendo: para que vocês vão fazer isso aí? Com ordem de quem? Talvez alguém possa estar dizendo para você: para que orar tanto? Não resolve de nada. Para que jejuar do jeito que você jejuma? Não resolve de nada. Para que você participar do culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda? Para que isso? Não vai acontecer absolutamente nada. Sabe qual foi a resposta de Neemias para aqueles homens? Foi: escuta aqui, eu estou numa grande obra, eu não tenho condição de parar para dar ouvido à fala de vocês, eu não tenho condição de parar para ter reunião com vocês, eu não tenho condição de parar no meio do caminho para ouvir conversa fiada ou conversa alheia, eu não tenho condição de ficar rolando a tela do celular para ver TikTok, para ver Kawaii, para ver Instagram, para ver Facebook, para fofocar da vida dos outros. Eu não tenho tempo para isso. Eu estou empenhado numa obra e eu vou até o final, porque daqui a pouco o meu Redentor que vive voltará para mim buscar e levar para o céu.
Esta foi a resposta de Neemias. Qual é a minha resposta diante desse cenário? Qual é a minha resposta diante de tudo que eu estou vendo? A minha resposta é, e eu preciso responder, a minha resposta é: eu estou empenhado numa grande obra, eu não posso parar, eu preciso me encher, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso consagrar-me, eu preciso estar no culto, eu preciso viver Deus 100%, para quando soar a trombeta, eu subir para o céu. Não é sobre este ambiente que eu estou falando, não é sobre este lugar que nós estamos, é sobre os céus, porque é para lá que nós vamos, é para lá. Sanbalate se levanta contra Neemias. Esdras começa a escrever dizendo que eles foram até o rei para embargar a obra. Para parar, meu irmão, no meio da tua caminhada, sabe o que vai acontecer? Vai ter gente que vai se levantar para embargar a obra, vai ter gente que vai se levantar para não deixar você ir para a oração, vai ter gente que vai se levantar para não deixar você participar do ministério de mulheres, do ministério de homens, do ministério de recepção, do diaconato. Vai ter gente que vai dizer assim: para que isso? Eu já fiz isso. Só que o meu posicionamento é: eu estou empenhado numa obra e eu vou até o fim. É até o final. Eu não posso parar. Eu preciso continuar. Você já imaginou se surgir na nossa vida Sanbalates? E tem uma coisa, meu irmão, que não me impressiona nesse tempo. Sabe o que é? Eu disse isso uma certa vez na escola teológica, na nossa sala de aula. Sabe o que não me impressiona? É muito barulho. Permita-me dizer isso, por favor. Não é muita língua estranha. Não é muito assim diz o Senhor que me impressiona. O que me impressiona é quando eu olho para ti, ou quando você olha para mim, é perceber se você vê em mim a presença de Jesus. Porque tem muita gente que fala em língua, que profetiza, que sobe para monte, que santifica no monte, e vai indo, só que não é exemplo. Sabe a palavra que eu creio? É esta palavra. Pastor Rui usa a expressão, e ele me disse isso no domingo passado, é a palavra, é o evangelho do pescador. É esse evangelho, é simples, é genuíno, é puro. Isso me impressiona. O que mais me impressiona é como é você dentro da sua casa. Uau! Como é você junto com seus filhos? Como é você quando senta à mesa da sua casa? Será que a sua esposa olha para ti, ou o seu esposo olha para você e diz: uau, minha esposa é sensacional, é fantástica, os meus filhos estão todos na casa de Deus. É sobre a porta das ovelhas que tem que ser restaurada, e tem que ser consagrada novamente. É sobre as brechas que foram abertas ao longo do tempo, e que nós abrimos, e que não conseguimos mais pensar em fechar. Nesta manhã o Senhor está nos dizendo o seguinte: vamos fechar as brechas, vamos reconstruir muros, vamos colocar portas e portões nos seus devidos lugares, vamos fechar aqui, para que a glória seja derramada sobre este lugar. É tempo de nós fazermos isso, de reconciliação. Queremos avançar? É um tempo novo, mas vamos começar do jeito certo, da maneira certa. Vamos começar fechando as portas, os muros quebrados. Como que eu faço isso, pastor? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso voltar para o caminho da oração. Sala de oração, momento de oração, culto de oração, vigília de oração, célula de oração,
eu tenho que voltar para a oração. O que eu tenho que fazer mais, pastor? Para fechar essas brechas? Caminho da oração, agora é o jejum. Você precisa jejuar. Eu preciso jejuar. Eu me lembro uma ocasião. Eu comecei o ministério com 23 anos de idade. A primeira igreja que eu fui pastorear, em Campinas, tinha 4 membros. Era eu, a Sara, Samuel e a minha mãe, que está sentada ali. O bairro chamava Residencial São José. Você imagina só, eu assumi a responsabilidade daquela congregação no dia 5 de janeiro. Chuva que Deus mandava, o bairro não tinha asfalto, não tinha ninguém. Tinha uma igreja no bairro vizinho, que dava uns 2 quilômetros para frente. Eu cheguei naquela congregação, cantei um hino da harpa, fiz uma leitura bíblica, dobramos os joelhos, oramos e fomos embora para casa. No final de semana seguinte, falei para a Sari, agora o que nós vamos fazer? Não sei. Então deixa comigo, vou falar com Deus, vou consultar o Senhor. Fui falar com o Senhor. Aí o Senhor me deu uma estratégia. Todo sábado de manhã eu pegava folhetos bíblicos, literaturas bíblicas e saía de porta em porta. Sou pastor da Assembleia de Deus aqui em cima. Te convido para participar de um culto. E assim, porta a porta, porta a porta. Num sábado pela tarde nós estávamos na igreja. Tinha já um casal de diácono com a gente naquele tempo. E de repente um carro entrou, o bairro só tinha uma entrada, o carro entrou e morreu bem na entrada, bem no lamaçal, atolado. Ele ficou atolado ali, era um Fusca. E eu tirei o sapato, dobrei a calça até a altura da canela. O rapaz que estava no carro estava com a família, 3 crianças, mais a esposa, e uma recém-nascida no colo. E eu disse para ele assim, se empurrar e dar tranco, ele pega. Então vamos lá. Eu empurrei o carro daquele homem. Foi a primeira família que eu ganhei para Jesus naquela igreja. Aquele irmão voltou tempos mais tarde e disse assim, pastor, eu estava no meu carro e eu disse a Deus, como pode um pastor tirar o sapato, dobrar a barra da calça, empurrar o meu carro nessa lama, como que eu posso agradecer a ti por isso? E Deus falou ao coração dele, você precisa entregar a sua vida a mim. E aquele homem vem para a igreja, foi bênção durante muito tempo. Hoje ele tem uma fábrica de óculos na região nordeste do Brasil. E Deus tem abençoado ele poderosamente. Nós precisamos anunciar a Jesus em tempo e em fora de tempo. As experiências que o Senhor nos faz passar é para levarmos outros a terem experiências com Deus. Mas para que isso aconteça, as portas da ovelha, a porta da ovelha precisa ser reconstruída. Quer milagre dentro de casa? Reconstrução da porta da ovelha. Quer o seu filho dentro da casa do Senhor? Reconstrução da porta da ovelha. Quer o marido dentro da igreja com você? Reconstrução da porta da ovelha. Quer ver a sua família e você falar como Josué falou? Eu acho lindo esta palavra de Josué. Escute aqui uma coisa, ó povo. Escute aqui uma coisa, ó igreja. Eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. Talvez a pergunta do Josué para aquele povo foi, olha, se vocês quiserem, vem comigo. Se não quiserem, leve a vida, lá vão ter. Se vocês quiserem, vem comigo, porque eu sempre tenho uma adoração, eu sempre tenho um culto, eu sempre tenho uma mensagem, eu sempre tenho uma palavra, eu estou embasado e alicerçado em Cristo. Então se vocês quiserem, venham comigo, porque eu e a minha casa serviremos a Jesus. Porta das ovelhas precisa ser restaurada. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero fazer um apelo aqui nesta manhã.
É tempo de reconstrução, para depois avançarmos. Eu quero pedir para o Ministério de Louvor cantar aquela canção, Benê. Quem já pisou no Santo do Santo, que vocês cantaram. É tempo de restauração. Só consegue avançar, só vamos conseguir avançar se reedificarmos ou se restaurarmos ou se reconstruirmos muros que foram quebrados. Qual área da sua vida tem muro rompido? Tem portas arrancadas? Qual área da nossa vida precisa ser restaurada nesse dia? Nós precisamos restaurar. Pastor, essa palavra é uma palavra um pouco dura. Eu sei. Você acha que eu não questionei de manhã? Você acha que eu não olhei para o céu e disse assim, senhor, tem certeza? Eu queria ter estudado na academia de letra, para mim falar tudo o que eu falei para você, com palavras doces, suaves. Mas talvez, aí eu compreendo o que Paulo fala, eu poderia ir a vocês, sabe, da melhor forma possível, com aquela fala bem tranquila, bem doce, bem gostosa de se ouvir, mas muitos não entenderiam, não iam compreender. Mas eu decidi a vocês com uma fala mais simples, um português mais arrastado, para que todos pudessem entender que precisa-se de restauração. Restauração para a saúde. São brechas que foram abertas ao longo do tempo e que trazem enfermidade. Precisa ser fechada. Muros que foram derrubados e que hoje e que nesse tempo é liberado. Prostituição dentro de casa. Precisa ser quebrado isso, reconstruído. Foi brechas, muros que caíram. Alguma coisa aconteceu no meu passado que permitiu que isso acontecesse hoje. Mas pastor, nós que estamos em Cristo somos nova criatura, as coisas velhas já passaram e esse que fez tudo novo. Sim, concordo, mas se você continuar na mesma prática que você vivia anteriormente, isso não muda. Agora, se você produziu, ou se você está produzindo, se nós estamos produzindo adoração, humilhação, oração, conversão de mau caminho, certamente o Senhor manifestará em nosso meio. E o apelo que eu faço é, nós que precisamos ser restaurados, se você quiser sair do teu lugar, vem à frente. Vamos reconstruir, vamos avançar, só que sem reconstrução não há avanço. Sem reconstrução não há mudança. Tem alguém que precisa entregar a vida para Jesus de verdade e abandonar aquilo que traz enfermidade para o teu coração, para a tua alma e até para o teu corpo. A tua casa está enferma, os teus filhos estão enfermos, os teus negócios estão enfermos. Ei, sai do lugar, vem para o altar, reconstrua, reconstrua, reconstrua. Pastor, eu não avanço, tem muro quebrado. Pastor, eu não consigo sair do lugar, tem porta fora do lugar. É tempo de consagrar as portas da sua casa.
É tempo de você consagrar os seus filhos. Consagre o teu filho. Consagre o teu marido. Talvez tenha alguém que entrou aqui dizendo assim: o meu marido não muda, pastor. O meu marido não sai do mesmo ambiente, pastor. Ei, escute o que eu vou dizer para você como voz de Deus neste lugar. Nesta manhã, nesse dia, chegue na tua casa com autoridade, estende as suas mãos sobre a tua cama, sobre o teu altar no quarto e diga: prostituição, vai embora. Em nome de Jesus, enfermidade, vai embora. Em nome de Jesus, saia daqui toda a entidade maligna e do mal. Tua presença aumente. Tempo de reconstruir. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Jesus está te esperando, você que precisa entregar a vida a Ele. Vem, vem, vem. Não temerei na tua fumaça de glória. Você precisa entregar o seu coração a Jesus. Essa é uma porta que precisa ser refeita, ser colocada no devido lugar. Consagre o seu coração, consagre a sua vida. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Ele está fazendo, Ele está fazendo, Jesus está fazendo aqui. Oh, aleluia! Ramandagaia Shuribiandaraba Chorabacandaramandacaraba Choribiai. Muros estão sendo reconstruídos aqui. Sentimentos que foram roubados. Estes muros estão sendo reconstruídos agora. Dores nos ossos. Está indo embora agora, porque agora há uma reconstrução de saúde. Deus está fazendo agora. Deus está fazendo agora. Cheramando e se você puder, levante as suas mãos para os céus. Declare isso. Eu me rasgo Deus está cuidando de você nesta noite. Escute, Deus está cuidando de você nesta noite. Você deu um passo e o seu coração está dizendo: eu não sei como reconstruir, eu não sei como colocar as portas nos lugares, mas o Espírito Santo de Deus está te dando estratégias nesta manhã para fazer isso. O Espírito Santo de Deus está, aleluia, falando ao seu coração qual é o seu posicionamento agora. Ramanda Xarabacana. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou o santo dos
de levantar os muros, tempo de levantar os muros, tempo de levantar os muros. É tempo de consagrar a porta. Consagre as portas da sua casa. Consagre a porta da sua casa. Xeramanda calabashuri biandarabashora bacai. Em outro lugar, aleluia, não sabe viver, aleluia, e onde aleluia, clamar pela glória, quem já pisou, Deus está fazendo tudo novo. Deus está fazendo novo na sua vida. Por amanturia bachora bacanta labandaka e achora bahai. Glória seja dado a ti, glória. Ele está fazendo, Ele está restaurando. Restaurando saúde, restaurando vidas. Você está aqui, mas o Espírito Santo está lá na sua casa. Ele está fazendo lá. Você não veio aqui à frente, mas o Senhor está dizendo a você: eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou curando, porque faço nova todas as coisas. Eu agito o mar, e quando eu agito o mar, eu também preparo a bonança. É um tempo de agitação, mas também haverá um tempo de bonança. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Estou eu mexendo no coração dos grandes a teu respeito. Acalma o teu coração. Irabai cuiamandagaia chorabacanta labachorabacai. Ele está fazendo aqui. Aleluia. 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 Eu queria ficar aqui a tarde toda. Nós temos um amigo chamado relógio que não nos permite. Mas deixa eu falar para você uma coisa nesta manhã. Aonde tem lenha, tem fogo. Não deixa acabar a lenha não. Aonde tem fogo, tem reconstrução de altar. Lembra de Elias?
A Bíblia diz que os sacerdotes de Baal e Azera, os profetas de Baal e Azera, tentou oferecer um culto e pedir fogo do céu, mas não veio. Tinha lenha? Tinha. Tinha água? Tinha. Tinha pedra para o altar? Tinha. Mas não tinha fogo. Aí o Elias pega e refaz, repara, reconstrói o altar, pede água, põe sobre a lenha e ora, porque o fogo vem dos céus. Se você tem lenha para queimar, o fogo está chegando dos céus para a tua vida. Se tem lenha nessa manhã na sua vida, tem fogo do céu vindo para você. E quando o fogo pegar, não deixe o fogo apagar, por favor. O fogo está pegando nesta manhã, não deixe ele apagar. Não deixe apagar por conta de uma fala, de uma fofoca, de uma situação, de uma circunstância. Não deixes, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é vulnerável. Mas quando nós temos lenha queimando, tem fogo no altar queimando, a gente vai embora, nós vamos embora, nós vamos embora, nós vamos em frente, e o milagre vai acontecendo, a graça vai descendo, o poder vai descendo, a glória vai descendo, o Espírito vai batizando, a unção vai chegando na nossa vida, porque tem fogo, tem lenha, tem altar restaurado. Aplauda Jesus, por favor, aplauda Jesus. Há um direcionamento de Deus para nós nesta manhã. Reconstruir para avançarmos. Amém? Assim como estamos de pé, agradeço a Jesus por sua vida. Que a tua semana seja uma semana de vitória, de reconstrução. E é difícil reconstruir, viu? Não é fácil. Toda reforma requer dedicação, resiliência. Toda reforma requer atenção. Inimigos vão vir e vão tentar desconstruir o que Deus falou com você hoje, mas a sua mente está blindada pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Vamos para casa? Tem almoço, tem macarrão, tem frango, tem bife, tem bastante coisa nos esperando na mesa. Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esta manhã. Quero te bendizer por tudo que o Senhor tem feito, por este tempo especial que o Senhor nos deu aqui. Quero te louvar, Senhor, pela vida dos teus filhos que nos acompanharam pelas redes sociais, pelos nossos canais digitais, ó Senhor, que o Senhor possa os alcançar, que a casa dos teus filhos possam também ser repleta de bênção, de alegria, que haja um tempo de reconstrução, Senhor, também na casa dos teus filhos. Aproveitando, Senhor, nesta oração, eu coloco diante do teu altar a dona Claudeci, que está internada com uma infecção gravíssima. Meu amigo Edson Coelho, Senhor, colega de trabalho, que também está hospitalizado, e tantos outros mais, ó Senhor, que estão hospitalizados ou enfermos. Pastor Alexander Tosta, Senhor, que esta semana perdeu o seu papai. Consola o coração do teu filho, de toda a sua família, de toda a sua casa. Apóstolo Rui, que em viagem, Senhor, para Israel está nesta manhã, que o Senhor possa guardá-lo na ida, na volta, que o teu Espírito possa conduzi-lo em todo o tempo, que as revelações dos céus possam descer como cachoeiras sobre a vida dele,
que a sua mente possa ser tomada, Senhor, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te glorificamos. Nos dê uma semana de bênção e abençoada. E fala ao nosso coração, continue a falar ao nosso coração. E ajuda a não pecarmos contra Ti. E não retires de nós o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja derramada sobre a sua vida e a sua casa hoje e sempre. Tenham todos uma semana de paz e abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe.